Atenção, espectadores, para o top de 5 segundos. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Gripa Descomplica, onde você aprende matemática de maneira descomplicada. O assunto da videoaula de hoje é sobre teoria dos conjuntos, aula número 1, conceitos iniciais. Bom, pessoal, entendemos por conjunto o agrupamento de elementos que possuem características semelhantes, conforme você pode verificar na imagem abaixo. Nós temos ali uma coleção de carros, um cardume de peixes e uma banca de frutas, né? Então, são 3 exemplos de elementos que possuem características semelhantes e aí, portanto, é o objeto de estudo da teoria dos conjuntos. Bom, pessoal, uma informação importante é que quando a gente tem um conjunto, seja um conjunto de números, de pessoas, de frutas, de peixes, enfim, né? A gente representa esse conjunto, o nome desse conjunto por letra maiúscula e os elementos são representados por letras minúsculas, tá? E aí esses elementos eles são colocados entre chaves e separados por vírgula. Então, digamos que eu queira representar o conjunto das vogais do nosso alfabeto. Tá? Então, eu vou dar um nome para esse conjunto, esse vai ser o conjunto A. Tá? Então, eu coloco entre chaves esses elementos e separados por vírgula, beleza? Então, vamos lá. Ó. A, E, I, O, U. Correto? Vejam que eu separei esses elementos por vírgula e estão entre chaves. Agora, se eu estivesse tratando em que os elementos desse conjunto fossem números decimais, aí a gente colocaria ponto e vírgula para separar. Beleza? Bom, pessoal, na teoria dos conjuntos, a gente se utiliza de vários símbolos, tá? E eu vou mostrar para vocês alguns aqui, os mais básicos, que são usados com mais frequência. Então, observem ali, ó. O primeiro símbolo é o menor que, né? Abaixo dele temos é maior que. Quando a gente tem o tracinho embaixo, né? Então, nós temos lá, ó, é menor ou igual a, e depois é maior ou igual a, ok? Bom, depois aquele outro símbolo é o símbolo do conjunto vazio, pessoal. Ó. É ali entre chaves sem nenhum elemento dentro ou aquela bolinha cortadinha, né? Significa que ambos ali significam conjunto vazio. Bom, logo abaixo do conjunto vazio, nós temos aquele símbolo parecido com a letra E, né? Que é o símbolo do pertence. E embaixo do pertence, nós temos a relação de negação, que é o mesmo símbolo cortadinho, né? Que é aquele tracinho ali que significa o não pertence. Abaixo nós temos como se fosse um E ao contrário, né, que é o existe. E por último, então, nós temos aquela barrinha que significa tal que. Beleza? Então, esses são alguns dos símbolos usados aí com frequência na teoria dos conjuntos. Vai ter outros que a gente vai estudar mais para frente em próximas videoaulas, inclusive. Bom, agora nós vamos a um tópico importante que é a notação e representação dos conjuntos, pessoal, tá? A representação de um conjunto pode ser feita de diversas maneiras, como a gente vai ver aí em seguida. A primeira delas é através da listagem dos elementos, que também é conhecido como representação tabular, ou seja, a gente lista elemento por elemento desse conjunto. Vamos lá, na letra A. Seja A o conjunto das cores da bandeira brasileira. Então, como é que a gente vai representar esse conjunto? A é o nome do conjunto, letra maiúscula, entre chaves a gente lista os elementos. As cores da bandeira brasileira é amarelo, azul, verde e branco, correto? Então, aqui eu listei todos os elementos, ou seja, eu escrevi através da representação tabular. Bom, o exemplo da letra B. Seja B o conjunto das vogais do nosso alfabeto. Então, o nome do conjunto é B, né? E aí, pessoal, quais são as vogais do nosso alfabeto? A, E, I, O, U. Inclusive, já citei lá no começo da videoaula, né? Bom, agora, na letra C. Seja C o conjunto dos algarismos do sistema decimal de numeração. Tá? Então, C é o nome do conjunto, letra maiúscula. E aqui, pessoal, o conjunto dos algarismos do sistema decimal de numeração. Quais são eles? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Todos os elementos separados aí pela vírgula e colocados entre chaves, ok?
Bom, pessoal, a segunda forma de representarmos um conjunto é através de uma propriedade dos seus elementos, tá? Essa maneira de representação também é conhecida como compreensão. Então vejam bem, aqui na letra A nós temos que representar, seja B o conjunto das vogais do nosso alfabeto. Então B é o nome do conjunto, né? Como que a gente vai representar isso? Ó, X, tal que X é vogal, então eu escrevo aqui, do nosso alfabeto. Tá certo? Então é assim que fica representado através da compreensão. Agora, na letra B, seja C o conjunto dos algarismos do sistema decimal de numeração. Então, como que a gente pode representar isso? Vai ficar assim, ó. C igual, né? X tal que X é algarismo do sistema decimal de numeração. Vai sair um pouquinho aqui para o lado de fora, mas não faz mal. Beleza? Então é assim que é a representação através de uma propriedade de seus elementos, tá? Que é conhecida aí como compreensão. Bom, a terceira forma de representação de um conjunto, pessoal, é através do que chamamos de diagrama de Venn. Tá? Ou seja, esses elementos eles são representados por pontos interiores a uma linha fechada e não entrelaçada. Então, como eu vou fazer aqui para vocês, ó, tá? O exemplo é, seja B o conjunto das vogais do nosso alfabeto. Então, B é o nome do conjunto, vem aqui fora com letra maiúscula, e aqui dentro, então, a gente vai representar os elementos, né? Quais são esses elementos? A, E, I, O e U. Beleza? Como vocês estão vendo ali, ó. Então, essa também é uma forma de representação de conjunto, através do diagrama de Venn. Relação de pertinência, pessoal. Esse é um conceito muito importante dentro da teoria dos conjuntos, tá? Esse conceito, essa relação de pertinência, vai indicar se um determinado elemento pertence ou não a um determinado conjunto. Então, por exemplo, considerem, pessoal, esse conjunto aqui, ó, tá? O conjunto A, em que nós temos esses elementos, 0, 2, 4, 6 e 8. Né? Então, o algarismo 2 pertence ao conjunto A, né? Como você pode observar. Como que eu posso escrever isso? Então, vai ficar assim, ó, 2 pertence, o símbolo do pertence que a gente viu lá no começo, ao conjunto A. Então, essa é a representação do pertence. Agora, o algarismo 7 não pertence ao conjunto A, e de fato ele não pertence ao conjunto A. Como é que eu posso representar isso? Então, aqui, ó, o 7 não pertence, que é esse símbolo. O 7 não pertence ao conjunto A. Beleza? Agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre os conjuntos numéricos, tá? Os conjuntos numéricos, eles reúnem diversos conjuntos, né, cujos elementos são números. Eles são formados pelos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. A gente não vai ver sobre todos eles, nós vamos ver aqui somente sobre dois conjuntos especificamente, que é o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. Então, primeiro o conjunto dos números naturais se representa através desse símbolo aqui, ó, como vocês podem ver, né, o N com aquela barrinha. Bom, então, são aqueles números que aparecem naturalmente ao longo de um processo de contagem. Tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e continua infinitamente. Né? Agora, quando eu tiver esse símbolo aqui, pessoal, ó, né, o símbolo dos naturais com asterisco, significa que o 0 não faz parte do conjunto. Tá certo? Então tem que tomar cuidado quando aparecer isso. N com asterisco inicia do 1. N sem asterisco inicia do 0. Bom, pessoal, o conjunto dos números inteiros, eles são representados por esse símbolo aqui, ó, que você pode observar aí, aqui na imagem, né? O Z com a barrinha. Bom, então, o conjunto dos números inteiros, eles são todos os números naturais e seus respectivos opostos, né? Ou seja, os positivos e os negativos, ok? Como você pode ver aqui, ó. Tá? Então, ele vem do infinito negativo, passa pelo zero e vai para o infinito positivo. Então, esse é o conjunto dos números inteiros. Aí nós temos os subconjuntos, né? Assim como tinha lá o subconjunto do conjunto dos naturais. Então, quando nós temos esse símbolo com asterisco, significa que é o conjunto dos inteiros não nulos, ou seja, é sem o zero. Quando nós temos, ó, o Z
com um sinalzinho de mais aqui embaixo, pessoal, significa que nós temos o conjunto dos números inteiros e não negativos, tá certo? Quando nós temos o z com o asterisco e o mais ao mesmo tempo, então significa que a gente tem o conjunto dos inteiros positivos e sem o zero. Quando nós temos o conjunto z com sinalzinho de menos, então significa que a gente tem o conjunto dos números inteiros não positivos, tá? Dessa vez o zero aqui entra junto. Agora, quando nós temos o z com o símbolo do negativo e o asterisco, significa que a gente tem um conjunto dos números inteiros negativos e sem o zero. Daí o zero não faz parte desse conjunto, beleza? Bom, pessoal, então vamos agora a alguns exemplos. O exemplo número 1. Escreva por extensão e por diagrama de Venn os elementos de cada conjunto. Então, eu tenho que representar de duas formas, tá? Eu vou chamar esse conjunto aqui de conjunto A, tá ok? Então, tá dizendo pra gente, ó, o conjunto de todos os números entre 10 e 18, inclusive, ou seja, o 10 e o 18 devem fazer parte desse conjunto, tá? Então, a gente vai representar aqui através da extensão, né? Então, vai ficar ó, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Então, eu representei através aqui da extensão. Agora, pessoal, a gente vai representar por diagrama de Venn. Então, eu vou fazer aquela linha, né, não entrelaçada. O nome do conjunto é o conjunto A. E eu vou representar esses elementos, ó, o 10, o 11, o 12, o 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Então, aqui é a representação no caso da letra A. Bom, na letra B, diz assim, o conjunto de todos os números ímpares entre 20 e 33 exclusive. Ou seja, agora eu vou ter que excluir os extremos. Claro que o 20 ele já seria excluído porque ele não é ímpar, mas o 33 ele é ímpar. Então, como é exclusive, tá? O extremo não pode pertencer, só vai até o 31 nesse caso. Vou chamar de letra B, conjunto B, né? E aí a gente vai então representar, ó. Quais são os pares? Entre 20, os ímpares entre 20 e 33. 21, 23, 25, 27, 29 e para no 31, porque o 33 é exclusivo. Se não tivesse citando isso, o 33 poderia fazer parte do conjunto, né? Se tivesse escrito inclusive. Bom, agora a representação através do diagrama de Venn. Está aqui, conjunto B, e a gente coloca lá os pontinhos para representar. 21, 23, 25, 27, 29 e 31. Tá certo? Bom, pessoal, agora a letra C, né, diz assim, ó, x tal que 2x menos 1 é igual a 3. Ou seja, o elemento que vai fazer parte desse conjunto é a solução dessa equação, né? Então, eu vou resolver essa equação aqui primeiro, ó. 2x menos 1 igual a 3. Bom, como é uma equação do primeiro grau, a gente vai isolar a incógnita. Então, vai ficar 2x igual a 3 mais 1, né? Porque o menos 1 muda de lado, fica positivo. Então, 2x é igual a 4, x é igual a 4 dividido por 2, o 2 está multiplicando, x passa dividindo, que fica x igual a 2. Então, essa, pessoal, é a solução da equação e, portanto, é o elemento que satisfaz o valor do x aqui, né? Então, eu vou chamar aqui de conjunto C, e aí vai ser um conjunto unitário, que tem um único elemento, que é o número 2, certo? Essa é a representação por extensão. E por diagramação, por diagrama de Venn, então ficaria dessa forma. Bom, no caso da letra D, pessoal, está escrito assim, x tal que x ao quadrado é igual a 16 e x menos 8 é igual a menos 12. Ou seja, o valor do x ele tem que satisfazer as duas equações, tá? Então, vou resolver as duas primeiro separadamente. X ao quadrado igual a 16. Como que eu posso resolver isso? Observem que nós temos uma equação do segundo grau. Posso resolver através da fórmula de Bhaskara, mas nesse caso, cada vez que a gente não tem o b, o coeficiente b numa equação do segundo grau, a gente pode resolver de outra forma, que é através do conceito de operação inversa. Ó. Então, para eliminar o quadrado, eu transformo esse 16 em raiz.
Então, fica x igual a raiz quadrada de 16, né? Que é x igual a mais ou menos 4. Beleza? Agora eu vou resolver a outra equação, que é o x menos 8 igual a menos 12. Essa é uma equação do primeiro grau, né? Então, vai ficar x igual a menos 12 com mais 8, já que ele muda de lado, troca a operação. E aí, menos 12 com mais 8 é menos 4, ou seja, x é igual a menos 4. E aí, pessoal, qual é a solução aqui que abrange as duas equações ao mesmo tempo, que satisfaz as duas ao mesmo tempo? É o menos 4, né? Então, significa que o que vai valer aqui para o conjunto que eu vou chamar de conjunto D é apenas o menos 4. Tá? O 4 positivo não é a resposta dessa questão, pessoal, porque ele seria somente a resposta dessa equação e não dessa. Daí ele tem que satisfazer as duas equações. Tá? E aí, através do diagrama de Venn, ficaria então dessa forma. Ok? Exemplo 2, então, para a gente finalizar. Escreva os conjuntos abaixo através do método por propriedade ou compreensão. Então, pessoal, na letra A nós temos o conjunto M, em que nós temos os elementos março e maio, né? Ou seja, o que a gente pode observar? Que são os meses do ano iniciados pela letra M. Então, como é que a gente vai representar por compreensão? Ó? A gente coloca o nome do conjunto, né? E aí vai ficar x tal que x é mês do ano iniciado pela letra M, certo? Então, essa é a representação através aqui de propriedade ou de compreensão. Bom, no caso da letra B, pessoal, observe que nós temos aqui ó, os elementos 0, 2, 4, 6, 8, 10 e 12 dentro do conjunto C. Bom, eu não posso dizer que são todos os pares, por quê? Porque os pares eles continuam infinitamente, né? Seria a continuação aqui, o 14, 16, 18, enfim. Não posso dizer que são todos os múltiplos de 2, porque também continua depois do 12. Tem o 14, 16, 18 e continua também infinitamente. Mas eu posso começar a limitar. Então, por exemplo, uma das opções seria essa, pessoal. Ó. O conjunto C é igual a x tal que x é múltiplo positivo de 2 menor que 13. Então, vejam que eu delimitei, né? Eu coloquei uma propriedade aí para escrever isso, né? Então, x tal que x é múltiplo positivo de 2 menor que 13, né? Daí vai se encaixar ali do 0 até o 12, certo? Essa então foi a nossa videoaula de hoje. Se você gostou, deixe aquele like, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal. Se você não é inscrito, inscreva-se. E se você quiser fazer algum comentário, alguma sugestão, tirar alguma dúvida, pode fazê-lo que passará por uma análise e então será publicado. Obrigado pela atenção de todos.